A você, nossa saudação, espero que o seu time tenha vencido no campeonato, que tenhamos também uma boa semana, né? O Brasileirão, gente, já está no segundo turno. O primeiro foi vencido pelo Botafogo, que começou desacreditado, se arrastando ali, né? Aí ganhou o campeonato, aquele campeonato carioca pela metade, tiraram o maior sarro no Botafogo. E ele foi aos poucos se firmando, a Taça Guanabara, ele foi aos poucos se firmando e hoje é líder folgado. São Paulo 0, Botafogo 0. Jogo bem disputado, onde vários titulares foram poupados, pois ambas as equipes têm jogos importantes em outra competição. Cuiabá 0, Palmeiras 2. O Cuiabá está perdendo o fôlego, né? Perdeu para o Clube Atlético Paranaense no meio da semana e agora para o Verdão. O Verdão não está brincando, né? Fluminense 3, América 1. O América de Minas, que vem bem na Sul-Americana, está capenga no Brasileirão e perdeu mais uma. Sério candidato ao rebaixamento. Cruzeiro 1, Corinthians 1. Quem vinha bem também era o Cruzeiro, né? Acabou também. Começou a perder gás, igual aqueles Guaraná que vendem, né? A metade aí já acabou o gás, né? Começou a cair e empatou com o Corinthians em 1-1. E o Corinthians, gente, obteve um empate na chamada Bacia das Almas, no último suspiro. E os protagonistas desse jogo foram, sabe quem? Papagaio e Mosquito. É verdade. O Papagaio é o apelido do jogador do Cruzeiro. O Mosquito, do Corinthians, entrou e fez o gol, salvando o bicho, literalmente, da rapaziada. Outro jogo, Santos 2, Grêmio 1. O Santos finalmente conseguiu uma vitória no Brasileirão contra o Grêmio na Vila. Uma coisa que gostaram aqui foi na semana passada, nós botamos aí uma brincadeira sobre o Santos, e com a foto do Vladimir Putin, presidente da Rússia. O Vladimir está entre os 12 mais ruins homens do mundo. Que coisa, hein? Os outros 11 estão no time da Vila Belmiro. Foi uma brincadeira isso aí. E o gol do Santos também foi na Bacia das Almas, né? A 30 do segundo tempo, o Grêmio abriu o placar, Marcos Leonardo empatou e o centroavante Júlio fez 2-1. Gente, esse rapaz aí merece uma estátua na Vila, hein? Ele tirou a bola na defesa e foi fazer o gol lá na frente. É coisa impressionante. Veja aí como é que foi esse gol. É coisa de doido, né? Para simplificar, é o cara que cobrou o escanteio e cabeceou ao mesmo tempo. E mesmo ganhando, o Santos está na zona de rebaixamento. Outro jogo, Bahia 4, Bragantino 0. É bem verdade que o Bahia contratou na sua janela, né? Mas o placar elástico foi também pelo fato do Bragantino poupar alguns jogadores, porque o Bragantino vai jogar pela Copa Sul-Americana. Coritiba 2, Flamengo 3. Coritiba está azarado, tomou um gol no último minuto, né? Parece selado o fim do Coritiba. Tomar um gol no finalzinho se complica cada vez mais na tabela. Goiás e Clube Atlético Paranaense jogam hoje, segunda-feira. Outro jogo também foi Internacional de Porto Alegre 0, Fortaleza 1. O Inter é um time de altos e baixos, né? Não tem conseguido se firmar, apesar da troca constante de treinador. Talvez seja esse o problema, troca muito de treinador e acaba não engrenando. Vasco da Gama 1, Atlético Mineiro 0. Nossa, o Atlético, hein? Tá despencando, hein? Ambas as equipes com campanhas horríveis nessa toada. Filipão logo será detonado no comando, pois sob sua direção, o Atlético Mineiro só venceu um jogo, para remédio. Aí fica difícil manter, né? E após esses jogos ficou assim a classificação no Brasileirão. Em primeiro, Botafogo tem 48 pontos. Em segundo, Palmeiras, 37. Terceiro, Flamengo, 35. Quarto, Fluminense, 34. Terceiro, Grêmio, 33. E em sexto lugar, o Bragantino tem 32 pontos, fazendo excelente campanha. Na lanterna, temos aí os candidatos aí ao rebaixamento, né? América Mineiro tem 10 pontos, Coritiba 14, Vasco 16, Santos 21, Bahia 21, Goiás 22. Inter é o 14º e o Corinthians com 24, ou seja, um jogo já põe o Corinthians na zona de rebaixamento e o Internacional também. São 7 times ali para 4 cair. A coisa está complicada, né? Podem cair Corinthians, Inter, Bahia, Goiás e Vasco. Podem entrar na zona de rebaixamento já na próxima rodada.
Por falar em próxima rodada, vamos ver os paulistas na próxima rodada. Sábado, o Corinthians pega o Goiás. Nossa, aí é um jogo o jogo dos desesperados, hein? Deve cheirar empate esse jogo aí. No domingo, Bragantino e Cuiabá. América e São Paulo. Atlético Mineiro e Santos. Esse aí é outro jogo também para matar cardíaco, né? O Atlético precisa vencer e o Santos também. Palmeiras e Vasco, outro jogo. Portanto, quem está na zona de perigo, que se cuide. Outros jogos. Flamengo Internacional, Grêmio e Cruzeiro, Botafogo e Bahia, Fortaleza e Coritiba, Clube Atlético Paranaense e Fluminense. Vamos falar agora de seleção brasileira? O Fernando Diniz convocou a seleção brasileira para 2 jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Olha quem ele contratou aí. Goleiros Alisson, Bento e Ederson. Os goleiros que, ó, ninguém conhece. Laterais Danilo do Juventus, Wanderson do Mônaco, Caio Henrique do Mônaco, Renan do Olympique, conhece? Zagueiro Gabriel do Arsenal, Ibanez do Al-Ahly, Marquinho do PSG e Nino do Fluminense. Isso é um time muito sinistro esse time, hein? O meio de campo, André do Fluminense, Bruno do Newcastle, Casemiro, esse tem empresário bom, do Real Madrid, Joelinton do Newcastle e Rafael Veiga do Palmeiras. Já os atacantes são Antony do Manchester, Gabriel Martins do Arsenal, Matheus Cunha do Wolverhampton, Neymar, Rodrigo do Real Madrid, Richarlison do Tottenham, Vinícius Júnior do Real Madrid. O Lucas Paquetá também estava na lista, mas sabe o que aconteceu? Que barbaridade, hein? Ele se envolveu em aposta de essas malandragens aí que o cara faz na aposta para ganhar dinheiro, hein? Isso porque o passe dele custou muito e ele tem dinheiro guardado, né? Porque só se joga fora. Mas se meter depois de toda essa confusão, ainda participar de jogatina. E a torcida pergunta, e o Ayrton Lucas, lateral esquerdo do Flamengo? E o Zé Rafael do Palmeiras? E o Gerson e o Pedro do Flamengo? Ninguém. Por que chamar só esse pessoal que joga no exterior? Do Botafogo, líder absoluto do primeiro turno, não foi chamado nenhum jogador, nem para remédio. O que será que se passa na cabeça desse pessoal que convoca, hein? O que é que tem que fazer para ser convocado? Jogar no exterior, é isso? A verdade é que não existe convocação que agrade a todo mundo, mas essa aí do Diniz tem uns caras muito desconhecidos, né? Mas com bons empresários, hein? Empresário bom, só pode ser, né? E se é assim, com o brasileiro, imagine quando um Ancelotti assumir, aí que ele não vai querer saber de brasileiro de jeito nenhum. Vamos falar agora do Mundial Feminino. O Brasil, treinado por uma estrangeira, foi despachado cedo na Copa, que foi decidida nesse final de semana entre Espanha e Inglaterra. A Espanha venceu por 1-0, casa lotada, jogo às 7 da manhã, horário de Brasília. Pouca gente viu, né? O destaque triste desse jogo foi a morte do pai da jogadora espanhola Olga Carmona, que fez o gol do título. O detalhe é o seguinte, o que você acha, hein? O pai dela morreu na véspera do jogo, mas não falaram nada para ela, né? Ó, não, deixa ela jogar aí. Fala nada que o pai morreu, não. Tá certo isso ou não? Tá, né? Ela fez o gol lá, foi campeã e tal. Tudo bem, vamos tocando a vida. Outro fato triste do futebol aconteceu com o ônibus que trazia torcedores do Corinthians que foram a Belo Horizonte ver o Timão jogar. O ônibus capotou em um trecho perigoso da BR-381, proximidades de Brumadinho, com 46 torcedores. 7 morreram. Segundo a Agência Nacional de Transporte, o ônibus era pirata. Não tinha registro, não tinha autorização para transporte internacional, interestadual de passageiros. E logo, não cabe aqui, né, brincadeira, dizer que não tinha volante, não tinha isso aí, malandragem. O assunto é sério. E lamentável, né? A Federação Paulista, a CBF, o Palmeiras especialmente, o Santos, São Paulo, fizeram moções de pêsames à diretoria do Corinthians por esse fato lamentável.
Esses ônibus aí também eu vou te contar, hein? Ônibus pirata não dá, né? Copa Sul-Americana. Nós vamos ter agora na terça-feira, dia 22, amanhã, 21h30, Corinthians e Estudiantes. O Corinthians está botando fé nesse campeonato aí, ó, gente. Se o Corinthians não ganhar esse campeonato, então acabou, esse ano já foi. Porque há um jogo, se perder, vai para o rebaixamento. O jogador tem que dar o sangue agora. Na quarta-feira nós temos às 7h, Botafogo e Defensa e Justiça. Outro jogo bom, dia 24, quinta-feira, 19h, LDU de Quito e o São Paulo. São Paulo deve ser campeão desse torneio aí, tá jogando muito, hein? Dia 24, quinta-feira, 19h, América Mineiro e Fortaleza. Os jogos de volta serão no fim deste mês. Taça Libertadores das Américas. Terça-feira, amanhã, 7h, Bolívar e Internacional de Porto Alegre. Na quarta-feira, dia 23, 21h30, Deportivo Pereira e Palmeiras. Deportivo Pereira, será bom de bola esse time, não? Parecendo aqueles times aqui de Várzea, né? Que é bancado por um sapateiro, o outro lá, o eletricista e tal. Agora, Boca Quente vai ser também às 21h30, Boca Juniors e Racing. Jogo tradicional lá do futebol argentino. Na quinta-feira, 21h30, Fluminense e Olímpia. Olímpia que tirou o Flamengo. Os jogos de volta serão no final deste mês. Técnico do Clube Atlético Paranaense está otimista. Olha o que ele falou aí. Ó. O nosso objetivo está bem claro. Todos sabemos que no próximo ano será o centenário do Clube Atlético Paranaense e temos que buscar o grupo 4. Temos condições e já provamos isso. Esse é o objetivo que vamos buscar. Eu digo aos jogadores que cada jogo é uma final. Time bom, tem dinheiro, tradicional, 100 anos vai completar. Boa sorte ao Clube Atlético Paranaense. Né? Mas tem um dirigente aí que ninguém gosta dele, hein? Presidente, hein? Homem muito arrogante. Né? Bom, vamos falar de seleção. Tem gente reclamando barbaridade que Adrielson, Tiquinho, Zé Renato, Vitor Roque e outros não foram convocados. Foram sim. Só que para outra seleção, a seleção do primeiro turno. Os caras sempre inventando. Né? O goleiro foi Lucas Botafogo, Mike do Palmeiras, Léo Pereira do Flamengo, e Cuesta e Marlon. Gerson, Veiga e Arrascaeta. Hulk, Tiquinho e Dudu. Tinha uma seleção boa, né? Muito bom. Teve outra seleção também, a dos torcedores, que difere muito dessa daí, mas os principais jogadores foram convocados. Gente, o Corinthians venceu. Venceu não. Vendeu o jogador Adson para um time francês. Conseguiu, hein? Conseguiu vender, fazer dinheiro ali, não é brincadeira não, hein? O Luxemburgo, jogadores e diretoria vão jogar todas as fichas na Sul-Americana. Por outro lado, o Santos contratou mais um lateral direito. Deve ser o sétimo, né? O sexto ou o sétimo. É 6. Nenhum emplacou até agora. Esse aí é o Júnior Caissara. Faz exame hoje e se não tiver bichado com problema de joelho e tal, vai ser contratado e vai jogar. Alguém está me avisando ali que o Tiquinho do Botafogo não foi convocado porque está machucado. Só que o Neymar também está machucado e foi convocado, né? Quem denunciou isso foi o técnico Jorge Jesus. Falou, o Neymar não podia ser convocado porque está bichado. E aí, como é que vai fazer, né? Gente, uma boa semana para seu time que está na Sul-Americana, na Libertadores, no Brasileirão. Tenham todos uma boa semana, que por enquanto é o que há.